O seu filho é corajoso? A sua filha é destemida? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da coragem e da relação do pai com a criança nesse sentido. Quem trouxe esse tema e quem vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre isso é o Alan, nosso terapeuta. Bem-vindo novamente. Muito obrigado. Olá para vocês. E sim, o papel do pai, né, é muito dar essa coragem, né, a coragem para a vida, desse desafio da criança vencer os desafios. Porque o pai é que entrega para a vida, né, e a mãe é aquela que cuida. É normal, né, ficar aquela briga assim, o pai quer colocar para fazer, a mãe segura, né? Isso acontece bastante. Mas tem uma coisa por trás disso que é muito importante. E que a gente vem como pai sendo exigido cada vez mais, né, para a gente assumir o nosso papel como pai, que é estar presente. Presente em que sentido? Nessa conexão. Porque isso é muito importante e não é uma tarefa simples. Porque não é só pegar o filho e jogar, né, aos leões, digamos assim, no desafio, botar o filho aqui em cima e falar, filho, pode pular. Não é assim, a gente precisa ter essa conexão, que a conexão é que vai trazer para a gente a certeza de que ele está no momento que ele pode fazer. Que não seja nem um desafio muito grande e nem um desafio muito pequeno. Porque se eu gero um desafio muito grande, gera uma frustração enorme, porque ele não vai conseguir fazer. Então se eu pedir para uma criança de, sei lá, 1 ano, pedir para ele escalar e subir aqui, ele não vai conseguir. E ele pode se sentir frustrado. Isso tudo na criança... E dentro de nós isso a gente carrega isso quando a gente era criança. A gente não entende uma atitude do que a gente é. Então, se a gente foi incapaz de subir isso aqui, a gente não entende que foi aquela atitude. A gente já vai entender que nós somos incapazes. Então, a gente já se rotula como um incapaz. E se a gente vai colocando vários desafios que a criança não tem condição, por exemplo, pede uma criança de 1 ano e meio, sei lá, vestir uma roupa sozinha, talvez tenha criança que consiga, tem criança que não. Então, tu precisa saber se o teu filho consegue ou não. Não que ele precisa conseguir, mas se está dentro, porque precisa ser desafiador também, para ele também ter essa noção desse ousar, desse vencer os limites. Mas não pode ser uma coisa impossível. E por que essa missão fica sempre com o pai? Por que é o pai que faz isso? E a mãe, geralmente, a mãe segura? Porque é de uma natureza, né? É da natureza da nossa criação, né? Se a gente for pensar, o próprio útero materno é o que dá essa nutrição, que dá esse calor, que dá esse aconchego. Por isso que quando a criança está doente, quer um colo que ela vai sentir cuidada, é o colo da mãe que ela quer. Não que não possa ser o colo do pai, pode. Às vezes ela vai querer, vai. Depende do quanto esse pai está ali, dando esse colo e tudo mais. Mas tem hora que, independente do quanto esse pai está ali, é esse colo dessa mãe, essa nutrição, é o peito, é o mamar, tudo isso está nesse cuidado, nesse carinho. O feminino traz muito isso. E o masculino já traz essa ação, esse movimento, essa autonomia. Então, se a tua criança... Isso não quer dizer que só o pai pode fazer. Uhum. A mãe também pode fazer isso. Né? Mas essa energia do masculino vem muito para trazer essa autonomia para a criança. Mas, de novo, o mais importante dessa autonomia, nesse papel, é saber em que fase que essa criança está, para eu não dar um desafio que ela pode achar muito fácil e ficar ali. Sempre eu vou ficar no fácil e vai ser tudo tranquilo. E daí, quando chega... digamos, na vida real, os desafios são reais e ela vive frustrada, ou ao contrário, ela sempre vive frustrada porque ela não consegue fazer nada, né? Como é difícil, assim, fazer esse peso, né? Sim. Porque como que a gente vai incentivar a coragem das crianças? Como que a gente não vai errar? Como que a gente vai estar fazendo certo? É que nesse lugar não tem certo e errado, né? A gente vai fazer o melhor que a gente pode. A gente vai fazer o que a gente está vendo. E isso não quer dizer que, eu acho que meu filho pode pular daqui para cá. Isso não quer dizer que ele vai se machucar, mas quer dizer que eu vou estar ali para ajudar, e se ele cair e se machucar, também eu vou poder acolher. Né? E daí depois eu posso pensar, talvez não fosse o certo, mas era o que a gente podia para aquele momento também. A gente precisa abrir mão, eu vejo muito na maternidade, na paternidade, essa culpa que a gente carrega, né?
a gente com certeza está fazendo o melhor que a gente pode. Então, é fazer o melhor que a gente pode, né? Olhar. Eu acho que dá? Vamos. Às vezes, por exemplo, né? Vai passar um protetor solar sozinho. Talvez, pode ser que se queime um pouquinho em algumas partes, mas faz parte do processo, né? O pai tem essa despreocupação, né, nesse sentido, por isso que ele consegue mais fácil soltar para a vida do que da mãe. Porque a mãe, se pudesse, ela protegia, ela fazia para não ter o problema. Então, esse equilíbrio também é importante, porque também se deixar só com o pai, né, a criança vai, né, vai dar ruim uma hora, assim, né? Porque às vezes, né? Muito importante o equilíbrio, né? Isso, por isso que a gente tem um pai e uma mãe, né? Que a gente tem esses dois para ter justamente esse equilíbrio dessa energia, né? Ora, eu preciso de um acolhimento, olha, eu preciso de alguém que me tire desse acolhimento e fale, olha, vai, tu consegue, né? E de dar essa força. E também não é assim só, você consegue e deixa ali, mas eu tô aqui junto. Né? Eu tô aqui para te segurar. Né? Pode pular, eu tô aqui, o pai pega. Às vezes eu pego, às vezes eu posso não pegar, mas eu tô ali. E desse lugar eu só consigo fazer quando eu tenho essa conexão com meu filho. Que eu sei em que fase que ele está, eu sei que ele consegue pular. Talvez ele não saiba que consegue, mas eu já sei que ele consegue, então eu posso deixar que ele faça. Digamos assim, enganar, entre aspas, ele de que eu vou estar ali, e estou ali, mas eu vou deixar ele fazer. Muitas vezes com o Thiago, por exemplo, eu falo, não, papai vai ajudar, eu só encosto a mão na bunda dele para ele subir uma escada, mas ele sabe subir. E eu só deixo a minha mão ali para ele sentir que eu estou ali. Eu estou ali. Porque se ele escorregar, eu seguro. Mas eu não estou fazendo por ele. Que essa é a grande diferença, né? Que eu acho que o masculino traz muito esse... Eu não vou fazer por ele o que ele consegue fazer. E a mãe já tem esse cuidado materno de eu vou fazer por ti. A gente quer fazer, acaba estragando, porque a gente quer fazer tudo pela criança. Não é estragando, porque isso também é bom. Ela saber que ela pode ser cuidada também. Então ela vai saber que em momentos ela pode ser cuidada, em momentos ela precisa se cuidar. Então esse equilíbrio que é importante. Porque se a gente tem só, ela tem que se virar sozinha, ela nunca vai se sentir cuidada. E se ela só é se sentindo cuidada, ela não vai sentir que ela tem a força para se cuidar. Então a gente tem que sempre cuidar desse equilíbrio, porque não é nenhum nem o outro. Os dois são importantes. Meio ali, tudo, né, faz parte de um equilíbrio mesmo. Vai ter momentos que vai ser mais para um lado, tem momentos que vai ser mais para o outro, assim, né? Então é nessa importância que a gente precisa se segurar com os nossos filhos, assim, principalmente na criação, principalmente no desenvolvimento motor, né, que tem muito esses desafios, mas isso é a parte mais importante da nossa vida. Porque como a gente vence esses desafios pequenos da criança, de andar, de subir, é como a gente vai encarar todos os nossos desafios da nossa vida. Se a gente consegue vencer o medo, se a gente consegue vencer o medo da frustração, se a gente não é recriminado, é como que a gente vai lá na frente, como adulto, lidar com os nossos desafios, né? Adorei. Obrigada por trazer esse tema, foi muito enriquecedor. Tenho certeza que as mães e os pais também vão gostar bastante. E até a próxima. Até a próxima. Até mais. Agora um assunto polêmico, o desmame. É algo que a gente precisa conversar e entender. E claro, que quando a gente pensa em tudo que envolve a amamentação, a gente pensa na nossa Sol, na nossa consultora de amamentação. Então a gente vai falar um pouquinho com ela, né, sobre esse assunto e te ajudar a entender um pouco mais. E se você está vivendo esse momento, essa dúvida, essas angústias, tenho certeza que a gente vai te acalmar. Sol, bem-vinda novamente. Obrigada. Então, assim, a gente vê muitas pessoas lutando e brigando na amamentação, ou sendo criticadas. E quando a gente fala em desmame, primeiro a gente tem que entender que o que se indica é que a criança mame até os 2 anos. Sim. Mas a gente não pode obrigar também aquela mãe a amamentar até os 2 anos. A gente pode ajudar ela, mostrar, enfim. Quando a gente pensa no desmame, o que tu ajuda as tuas pacientes a entender, como que tu aconselha, como que seria um desmame gentil? Então, Mari, vamos partir do início? Uhum. Primeiro que no Brasil é muito difícil isso, né? Porque as mães acabam se sentindo muito culpadas, porque começam a trabalhar muito cedo, tem que botar seus filhos na creche
muito cedo, né? Às vezes não conseguem ordenhar leite suficiente para esse bebê ir para a creche com leite, né? Em muitas e muitas situações que eu conheço, que são até pessoas que me procuram para falar sobre, tem que fazer o desmame precoce, né? Porque, vamos dar um exemplo, uma mãe que mora na Palhoça e trabalha no centro, né? Essa mãe tem uma hora por dia para dar de mamar para o seu filho. Uma hora para você vir e voltar na Palhoça não dá tempo, porque vai pegar trânsito. Aí a mãe tem que trabalhar 8 horas, então ela fica 8 horas sem dar de mamar. Esse bebê, ele também vai fazer um desmame precoce, porque ele vai ficar o dia inteiro, né, ou numa creche, ou com alguém que cuide, com mamadeira, ou com colherinha, ou com copinho, mas ele vai, aos poucos, perdendo o interesse, né? Então, a gente não pode julgar. Não pode julgar. Uma mãe que, eu amamentei até 5 meses. Eu, por exemplo, estou auxiliando agora uma mãe no desmame. É um desmame precoce, para mim dói muito. Mas eu não posso julgá-la. Porque ela é uma mãe que trabalha o dia inteiro, na maior correria, às vezes chega em casa 8h30 da noite, tem outra criança para ela também auxiliar, que ela tem uma filhinha de 4 anos, e a irmãzinha disse que ela estava feliz porque a mãe não vai mais amamentar o irmão, entende? Por quê? Porque a mãe chegava em casa e aí a mãe ia dar de mamar para o bebê. Só que a irmãzinha também queria a atenção da mãe. Então, ela está muito feliz porque o irmão está desmamando. Entende? É cruel isso, né? Mas é verdade. Então, para a gente ver que quando tem um irmão mais velho, né, tirando a nossa Fran aí, que tem a amamentação em tandem, que não é todo mundo que consegue isso, né? Que eu sempre digo que, para mim, ela é um exemplo, mas que não é todo mundo que consegue. Então, se tem uma filha ou um filho, né? Se tem um irmãozinho ali que não amamenta mais, mas que ele também precisa muito dessa mãe, ele vai mesmo torcer para que haja o desmame precoce, né? E eu estou indo todos os dias, é uma mãe que tem muito leite, então tem que ordenhar, botar compressa gelada, enfaixar, mesmo com medicação ela ainda tem muito leite. Então, é um negócio meio sofrido e te confesso que para mim também, que luto tanto, né, pela amamentação e ter que ajudar uma mãe a fazer isso, para mim também é sofrido. Mas eu não posso julgá-la, eu tenho que apoiá-la, né? Então, acontece muito as mães sofrerem muito com desmame. Essa mãe é uma mãe que sofreu muito até tomar a decisão definitiva, entende? E a gente tem que estar aqui para apoiar. Apoiar, amamentar, mas apoiar também quando essa mãe vem fazer o desmame. Qual é a fase que eu posso fazer o desmame? Não tem. Não tem. Né? O aleitamento aí, pelo Ministério da Saúde, é até 2 anos. Né? Tem bebê que mama 3 anos e meio, 4 anos. Né? A tua é uma que eu acho que vai mamar até os 15. Ela me abandonou já. Já? Até os 4 foi. Foi até os 4. Pois é. Então, tem isso. Aí, ela te abandonou e você não sofreu com isso? Muito. Então, não tem uma fase para o desmame. Eu acho né? que em todos os momentos vai ser uma situação complicada, com muitos sentimentos envolvidos. Sim. Se tu desmama cedo, sempre tu vai ficar, poxa, podia ter ido mais, mesmo pensando muito naquela situação, até concluir que realmente não dá mais para mim. Se fica maiorzinho e aí tu já tá cansado, enfim, eu acho que em qualquer momento mexe muito com a gente, né? Sim. Se é o bebê que para de mamar, daí tu fica, poxa, eu queria tanto ter amamentado, mas não teve jeito. Então, tudo que envolve a amamentação ali, ou a amamentação prolongada, parar, tudo mexe muito, né? Muito. Eu tenho a minha filha, por exemplo, tem um menino de 10 meses e um menino de 6 anos. A Maia amamentou exclusivo até 6 meses e amamentou até 2 anos e 3 meses.
A Luadine não precisava trabalhar como ela trabalha hoje. Hoje ela tem o privilégio de trabalhar à noite, consegue ordenhar de dia e deixar para ele à noite, né? Mas nem todas as mães conseguem isso. Nem todas as mães conseguem trabalhar à noite para não fazer o desmame precoce, entende? Então, eu acho que a gente está aqui para apoiar, entende? E a fase, qualquer fase que você for fazer o desmame, tanto você quanto seu bebê vão sofrer, não tem essa. E quando a gente fala e escuta falar sobre desmame gentil, o que seria isso, Sol? O desmame gentil, eu acho que é ir tirando aos poucos, né? Acho não é. É ir desmamando aos poucos. Tem criança que entende, assim, ó, vamos mamar só à noite. Aí eu ouço muito isso. Aí meu filho diz, olha, agora tem luz, né? Tem a lua, tem estrela. Então agora é hora de mamar, entende? Então, esse desmame gentil, é isso, é você explicando para o seu filho, né? Agora não dá, daqui a pouco a gente consegue, né? Então, colocando algumas coisas, porque a criança entende. Né? A criança entende. Mas o sofrimento vai existir. É muito difícil, né? Depois que tu entra na maternidade, se prepara para sofrer. Só sofrimento. Não, tem muita felicidade, sim, tem muitas sim. alegrias, mas tudo a gente sofre, tudo a gente fica com culpa, e essa é a maternidade, né? Essa é a maternidade, não tem jeito. A partir do momento que você escolhe a ser mãe, você tem que se preparar que vai ter momentos que você fica muito triste. Né? Iniciamos aí pelo puerpério, por exemplo. Sim, já chega. Né? Já chega aí o parto, se não sai como você queria, se você conseguiu amamentar ou não, se daí teve desmame do próprio bebê, não conseguiu amamentar, não teve leite. Então, assim, é um turbilhão desde que tu engravida, né? Um turbilhão mesmo. Só obrigada por mais essa tua participação, por vir aqui, por dividir um pouco da tua rotina, do teu cotidiano, das tuas experiências. Trouxe aí a Fran, a tua filha, eu. Então, assim, você vive isso diariamente, então você tem muitas histórias. E eu agradeço por você vir e trazer elas e compartilhar conosco aqui. Eu que agradeço. Até a próxima. Até. Introdução alimentar. O que você precisa saber para passar por esse momento de forma mais segura, com menos medo, mais feliz, mais confiante? Que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse tema é a nossa fonoaudióloga Ana. Bem-vinda novamente. Oi, Mari, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu gosto muito, que é comer, né? Acho que as crianças, elas precisam ter um processo de introdução alimentar saudável, prazeroso, com autonomia. E por isso a gente vai falar sobre alguns mitos, algumas dúvidas, algumas coisas que chegam no consultório, que as famílias elas vêm crente de que é daquele jeito, e quando a gente conta não, aí os olhinhos se arregalam e opa, o mundo se abre, as possibilidades melhoram e a introdução alimentar se torna mais gostosa. Eu acho que a introdução alimentar nunca foi algo fácil e simples, mas parece que com mais informações e com mais vídeos na internet, da IBLW e cortes, parece que ficou ainda mais complicado, porque as pessoas ficaram com medo. Ai, mas será que eu faço isso? Será que eu não faço? Tenho dúvida. Então, assim, a dica que eu sempre dou é buscar um profissional para te orientar, porque o medo, ele não combina com nada, ainda mais alimentar teu filho com medo. Sim, então, o medo ele paralisa, né? Ele paralisa. Então, assim, o que as pessoas precisam saber para começar esse momento, essa fase? Então, eu sempre acho que é imprescindível a gente ter o auxílio de um profissional capacitado, ter um nutricionista para auxiliar esse processo. E sempre que a gente perceber que a criança ela tem alguma dificuldade de alimentação, uma dificuldade motora, uma dificuldade de mastigação, uma dificuldade para engolir, uma língua que está se projetando muito, tem algum engasgo, procurar um fonoaudiólogo para avaliar também. Então, é uma equipe multidisciplinar que está ali para auxiliar. Então, cada profissional dentro da sua especialidade vem com o intuito de auxiliar essas famílias. E muitas vezes a gente vem com medo porque existe muito juiz de internet, né? Então, é o medo do julgamento. Será que eu estou fazendo certo? Eu vou me comparar com o outro. Antes a gente não tinha tanto isso porque a gente vivia mais dentro da nossa vida, né? Com as pessoas que nos cercavam, as pessoas que a gente gostava. Hoje em dia tudo é muito público. Então, de fato, não dá para a gente comparar a nossa decisão, as nossas escolhas e a alimentação do nosso filho
com a de outra pessoa que tem uma realidade completamente diferente. Então, eu acho que quando a gente tem auxílio de um profissional, para saber que a gente está indo pelo caminho certo, dentro das melhores possibilidades para mim, para minha família e para o meu filho, né? Então, eu acho que a gente fica mais seguro e isso se torna mais tranquilo. É verdade. E quando a gente pensa ali nesse método BLW, cortes, engasgo, dá medo, a gente fica inseguro. Então, assim, o que a gente pode ajudar as pessoas nesse sentido? Então, uma coisa muito comum, Mari, que chega para mim no consultório, são os pais falando, eu corto tudo bem pequenininho para ele não engasgar. Então, às vezes é um bebezinho de 6 meses, 7 meses, às vezes, com pedacinhos muito pequenininhos. Só que o que acontece? Pequeno não significa mais seguro. Pasmem. Às vezes, o alimento maior para a criança menor é mais seguro. Por quê? Porque esse alimento ele entra na língua e ele vai acionar maior receptores táteis. Então, a criança vai perceber, vai entender melhor esse alimento dentro da boca. E ela vai saber fazer mais coisas com a língua, com um alimento maior do que menor. Então, ela consegue se proteger de maneira mais fácil. Então, quando eu tenho um alimento muito pequeno, eu tenho maior risco de engasgo. Quando eu tenho um alimento maior, eu tenho uma ativação mais rápida, por exemplo, do reflexo de mastigação, do reflexo de deglutição, de um preparo mais adequado desse alimento. Olha só, as pessoas acham que estão indo por um caminho, tentando fazer certo, e elas estão fazendo exatamente o contrário do que deveria ser feito. O que é engraçado é que a gente não sabe, né? Mas, por exemplo, a via aérea de uma criança, ela tem praticamente o diâmetro de um canudo. É uma bolinha bem pequenininha. Se eu pego um alimento muito pequenininho, por exemplo, um amendoim, pego uma uva, pego um alimento mais arredondado, uma salsicha, enfim, ou um alimento cortado pequenininho, a chance de ele ocluir aquilo ali, ficar entalado, é maior, porque é do mesmo diâmetro. Então, quando eu tenho um alimento maior, a criança, ele não fica exatamente parado, ele é maior, então fica mais fácil da criança conseguir, às vezes, tossir, mandar ele embora, ou ter um reflexo de gag. O que é o reflexo de gag? É um reflexo de proteção. Então, quando a criança faz aquele... isso não é ruim, ela não está engasgada, ela está se protegendo de um engasgo. Então, não é algo negativo, é algo positivo. Lógico que esse reflexo tem que ir diminuindo, tem que ir posteriorizando, mas ele também está ali para auxiliar. E quando a gente pensa na introdução alimentar, e ela não dá muito certo ali naquele começo. É claro que a gente sabe que a introdução alimentar até é 1 ano, então a gente tem que esperar esse processo, mas enfim, passou esse processo, não foi legal, a criança não se alimenta bem, a criança gosta só de 2, 3 alimentos, o que a gente faz? Hoje em dia a gente tem o que a gente chama de terapia alimentar. Nós temos profissionais, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, profissionais especializados em terapia alimentar que vão auxiliar essas famílias. Então, a depender da demanda que essa criança tem, a gente vai trabalhar em consultório para ampliar o repertório dela, vai trabalhar todo o processo de construção de relação com os alimentos, organização das funções estomatognáticas, das funções alimentares, sucção, mastigação, deglutição. Nós iremos construir uma alimentação mais confortável para essa criança em consultório, avaliando para ver se a gente tem um distúrbio alimentar pediátrico, porque existem distúrbios alimentares pediátricos que afetam crianças sem nenhuma deficiência, crianças que a gente chama de crianças típicas, né, com desenvolvimento típico. Então, tem um profissional especializado para tratar isso. Hoje, em consultório, eu recebo muitas crianças com alteração no processo de alimentação, desde seletividade alimentar, recusa alimentar, crianças que têm disfagia pediátrica. Então, a gente tem todo um processo de acolhimento e tratamento para esses casos. E quanto tempo a gente consegue reverter essa situação ou melhorar, ampliar esse repertório de alimentos? Vai de caso para caso, Mari. Vai depender muito de quem é essa criança, quais são as alterações que ela apresenta, se é uma alteração só de mastigação, se é uma alteração só de deglutição, se ela tem uma alteração do processamento sensorial. Vai depender. Não tem como estipular.
tem o seu jeitinho e vai apresentar resultados diferentes, né? Sim, eu tenho crianças que já chegaram no consultório e saíram em 1 mês, mas tem crianças que já acompanham comigo há mais de 2 anos. Então, tem casos, assim, dos mais variados. A seletividade alimentar, ela não é um diagnóstico fácil de ser trabalhado, mas existe tratamento especializado. Então, com o auxílio, com o profissional adequado, a gente consegue caminhar bem mais longe. Ótimo, adorei. Obrigada por dividir um pouco do teu trabalho incrível conosco e até a próxima. Obrigada, Mari. Até a próxima. Fiz a cirurgia de retirada de adenoide, de amígdalas das crianças e ainda respira pela boca. O que aconteceu? Quem vai nos ajudar a entender é a doutora Ana Santiago. Bem-vinda novamente. Olá, boa tarde. Boa tarde. Isso acontece, então, das mães buscarem a cirurgia e realmente ser uma criança que foi encaminhada para a cirurgia porque a criança estava com obstrução, não conseguia respirar, estava respirando pela boca aberta. Retirou a amígdala ou a adenoide e a criança, depois de um tempo, voltou a respirar. O que aconteceu? Voltou? Conta para nós. Mariana, esse é um estresse no nosso consultório todos os dias e isso acontece, é uma coisa que é possível, mas eu sempre digo para as mães, muita calma nessa hora. Nem sempre a coisa é tão ruim quando a gente está pensando. Quando a gente indica um procedimento cirúrgico, a gente tira adenoide ou tira amígdala, a gente tira aquele fator obstrutivo, a gente tira aquele tecido aumentado de tamanho. Só que a gente não tira uma rinite alérgica. O paciente pode ser submetido a uma cirurgia, ele tira aquela carninha esponjosa que está trancando, mas ele não deixa de ser alérgico. O que acontece com muita frequência é a criança com um quadro de rinite ocorrer uma hipertrofia do corneto. O corneto que foi cauterizado pode estar congesto novamente ou produzir mais secreção. E aí o nariz pode trancar, a criança pode voltar a respirar com a boca aberta. Então, o tratamento cirúrgico, ele tira as carninhas que estão crescidas, mas ele não tira a rinite, a criança continua sendo alérgica. Um dia, numa crise de rinite, o nariz pode trancar, ele pode congestionar, o corneto aumenta de tamanho e a criança dorme de boca aberta. Então, uma coisa assim que tem que sempre ser pensada é se existe rinite associada, se não é uma crise de rinite. Em casos assim muito selecionados, não é uma coisa assim tão frequente, pode realmente ocorrer a recidiva da adenoide. Em crianças abaixo de 2 anos que fazem muita infecção respiratória, como é um tecido linfóide que se forma na região posterior do faringe, ele pode aumentar de tamanho novamente se a criança tem muito quadro infeccioso, mas não é uma coisa assim que vai acontecer. É uma possibilidade, mas não é a menos provável de que aconteça. O mais comum é a criança ter dificuldade por alguma crise de rinite. E agora, nesse período pós-pandemia que nós estamos passando, nós temos visto assim, muitas crianças com infecções respiratórias de repetição. Houve um represamento de quadros. As crianças que eram para estar chegando aos 4, 5 anos, já com um certo grau de maturidade imunológica, o sistema imunológico mais madurinho, mais acostumado com os quadros infecciosos, passaram 2 anos em isolamento por necessidade e, de repente, voltaram à escolinha e acompanhadas daquelas crianças que nasceram na pandemia. Então, o número de crianças aumentou muitíssimo. Tá? Então, isso fez com que ocorresse um represamento. Tem muita criança com quadro infeccioso agora. A gente vê as mães de crianças pequenas repetindo que sai de uma virose e entra noutra. Tosse melhora, tranca, respira bem, aí às vezes tem que tomar antibiótico, é o que a gente tem escutado todo dia no consultório. Então pode ser algum quadro infeccioso que tenha acontecido e o corneto está congestionado, tem secreção naquela região. Então sempre pensar na possibilidade de rinite alérgica e de um quadro infeccioso que pode estar acontecendo e fazendo com que ocorra congestão daquela mucosa respiratória. Porque assim, quando a gente pensa que a gente vai retirar a adenoide, vai retirar a amígdala, isso não quer dizer que a criança não vai mais ter contato, não vai mais ter uma virose. Não vai entrar um vírus ali e não vai... eu fiz a cirurgia, agora minha filha nunca mais vai ter secreção nasal. Isso não tem como acontecer. Então, assim, quer dizer que se antes ele estava respirando de boca aberta porque tinha algo impedindo a entrada de ar, fizemos a cirurgia, tiramos, a entrada está ok. Só que agora tem um vírus ali que pode fazer com que ocorra um aumento de volume daquela região. Geralmente esses vírus respiratórios, ele entra na mucosa nasal, ocorre uma proliferação naquela mucosa, aí aquela mucosa, aquela pelezinha que recobre a via aérea, ela descama e aquilo escorre por trás da garganta e fica gotejando, e aquilo pode dar tosse, o nariz fica congestionado.
Tá? Então, assim, quadros infecciosos, infelizmente, tem essa possibilidade de ocorrer esses gotejamentos pós-nasais que ficam pingando atrás na via aérea e aquela criança que fica com tosse. Infelizmente, isso aí pode acontecer. A adenoide, então, existe a possibilidade de recidiva em crianças menores. A amígdala, a gente tira a cápsula, ela sai inteira. Recidiva de amígdala não é raríssimo. O que às vezes pode acontecer é uma hipertrofia daquele tecido linfóide ali de base da língua, mas é uma coisa bem rara, tá? Quando a gente faz uma cirurgia de drenagem de ouvido, põe o carretel e o carretel sai. As mães perguntam, mas depois, doutora, quando cair, temos que fazer novamente? Geralmente, o período com o carretel, o ouvido fica ventilado por aquele período e a função da tuba, que é o canal que leva ar para o ouvido, é restabelecida. E a maioria dos casos, a gente precisa só de uma drenagem. Já tivemos pacientes que precisaram mais de uma vez, mas assim, geralmente com uma vez de período de drenagem, a função da tuba já se estabelece, volta ao normal e as crianças, na maioria dos casos, não precisam colocar a dreno novamente de novo. Olha só que interessante, né? E assim, quando a gente está pensando nessa parte de infecções e muita secreção, não tem o que fazer além da lavagem nasal? A lavagem nasal é a maneira mais inócua para resolver o problema, tá? Se a gente deixar a secreção naquela região, ocorre proliferação de micro-organismos e a criança fica mais propensa a fazer quadros infecciosos bacterianos. O vírus tem um ciclo, aquela semana vai produzir secreção. Se a gente ajudar com a limpeza, a gente vai fazer com que não acumule impurezas naquela região e a tendência é fazer menos quadro de infecção associada por bactéria, que aí vai ser obrigado a usar antibiótico. Então, assim, do ponto de vista científico, a única certeza que a gente tem é que a limpeza nasal, a higienização nasal funciona. É claro que tem que existir método. A gente tem que fazer sem pressão, a cabeça sempre inclinada para frente, a boquinha da criança aberta. E jamais usar pressão. Quando a gente usa com pressão, a água pode subir, o líquido pode subir e ir para dentro do ouvido. Então, assim, as mães às vezes relatam, doutora, mas a gente está fazendo higienização nasal e a criança chora. Se está chorando, o método está errado. A técnica, tem que rever a técnica, tem que ser feito com a boquinha aberta, a cabecinha para frente e bem devagarinho, para não ir para o ouvido. É isso que eu ia falar, porque já se fala também sobre a relação da otite com a lavagem nasal. Mas assim, o benefício é maior. Existem estudos que falam disso, mas assim, se o método for adequado, o benefício é muito maior. Se está ocorrendo otite, é porque o método não foi certo. Quando a higienização nasal é feita de maneira correta, sem ir para o ouvido, não vai causar otite. É uma questão de método. Se existe dúvida, converse com o seu pediatra, converse com o seu otorrino, ele vai explicar adequadamente, bem direitinho, como é que deve fazer direitinho a técnica. Não deve ser feito com pressão. Quando está ocorrendo dor de ouvido ou a criança está fazendo otite, é que o método está errado. Entendi. Obrigada por dividir conosco um pouco do teu dia a dia, da tua rotina, o que tu vê diariamente, direto no consultório, no hospital. E se você ficar com alguma dúvida, você pode mandar mensagem, entrar em contato com a doutora Ana, manda mensagem para mim, que eu tenho certeza que ela vai te ajudar a cuidar melhor do seu filho. Até a próxima. Até a próxima. Refluxo e osteopatia. Qual a relação entre eles? Óbvio que quem vai nos responder essa pergunta é a nossa osteopata, Jéssica. Bem-vinda novamente. Obrigada. Então me conta, existe uma relação? O refluxo não gosta da osteopatia? A osteopatia combate o refluxo? Conta pra mim. Bom, obrigada mais uma vez pelo convite. Falar de refluxo. Refluxo é uma condição... O que é o refluxo? É uma condição onde o conteúdo do estômago ele fica voltando, né, para o lugar que não é o fluxo normal dele, por isso essa palavra refluxo. E a gente tem que entender que o refluxo ele tem um refluxo que é fisiológico, que todo bebê até os 3, 4 meses de vida, né, ele vai ter, é uma condição normal pela própria imaturidade do sistema digestivo dessa criança, né, desse bebê. Porém, quando essa condição ela é exacerbada, ou seja, a quantidade, a frequência, o volume
desse refluxo é, né, intensificado, exagerado, aí a gente classifica esse refluxo como um refluxo patológico, né? Principalmente quando o bebê apresenta um certo desconforto, né? Então ele vai apresentar outros sintomas que vai indicar que alguma coisa não está bem, né? Que ele não está se sentindo bem. E aí é onde a gente entra com o tratamento. E aí a osteopatia, sim, ela é muito bem-vinda. Então daí me fala, o bebê foi diagnosticado, vamos começar com a osteopatia. Como que ela atua nesse cenário? A osteopatia ela ajuda na identificação do refluxo, né? Então, um bebê, por exemplo, que está brigando com a mama, um bebê irritadiço, um bebê que é muito choroso, um bebê que não consegue ficar muito tempo de barriga para cima, que nada resolve, o peito não resolve. Então, a gente consegue perceber ali que às vezes ele não apresenta um regurgitar para fora. Às vezes a gente classifica como um refluxo oculto. É como se fosse aquela queimação, aquela azia que a gente sente. Então é como se o líquido voltasse, né? O pH do estômago é extremamente ácido e do esôfago básico. Então esse conflito aí de pH incomoda, né? Então é como se o bebê tivesse uma azia o tempo todo. E aí a gente trata não só sobre a estrutura, sobre o esfíncter, né? Mas também as inervações, as tensões da região do pescoço que podem estar contribuindo, uma rigidez de tórax, uma rigidez de abdômen que pode também contribuir para a alteração de pressões, né? Então a barriga do bebê é globosa, é volumosa, ele não tem força de abdômen. E o tórax é pequenininho. Então, se eu tenho muita pressão no abdômen, pouca pressão na caixa torácica, isso também favorece refluxo. E aí a gente vai trabalhar ali para harmonizar, soltar essas tensões, devolver mais mobilidade para o bebê e aí facilitar todo esse processo digestivo. E quando você realiza a osteopatia, esse tipo de terapia, a gente sabe que vocês utilizam as mãos muito e fica sempre na parte da cabeça ou depende de cada área? Por exemplo, a gente está falando em refluxo, mais voltado para o estômago, daí as mãos vão para essa área. Como que acontece esse processo? Na verdade, a osteopatia, ela é justamente esse olhar global sobre o bebê, né? Então, a gente também tem um trabalho de crânio, mas em qualquer patologia, qualquer disfunção e queixa do bebê, a gente vai trabalhar em cima de todo o corpinho. Então, principalmente no refluxo, a gente tem, o que a gente mais encontra são alterações no corpinho do bebê que justificam esse conteúdo do estômago estar voltando, esse refluxo. Então, como eu te falei, esse tórax rígido, um abdômen cheio de gases, né? Ou às vezes a própria questão da amamentação, onde está entrando ar pela boquinha e acumulando gases, né? Ele já tem essa dificuldade de soltar os gases. Então, trabalhando toda essa parte intestinal também vai ajudar nesse equilíbrio de pressões, evitando o refluxo. Olha só, e aí a gente quer colocar medicamento, acha que tem que... E às vezes a terapia vem com tudo e mostra um cenário completamente diferente, né? É bem legal, porque também é rápido, né? Uma sessão, assim, às vezes a criança já fica outro bebê. Imagina. E aí é muito legal a mãe, né? O retorno da mãe falando, nossa, parece que é outra criança, ela é mais feliz. E é um bebezinho, mas é um bebezinho mais feliz, que não está sentindo mais dor, relaxado. que não tem todo... Porque olha tudo que você comentou que acontece dentro do corpo. Como que o bebê, ele não pode dizer, mãe, estou com dor, então ele chora, ele está incomodado, ele puxa as perninhas, é algo que incomoda a criança, né? Incomoda e pode também atrapalhar no desenvolvimento, né? Porque quem que está com dor, querendo aproveitar a vida, descobrir o ambiente, explorar, ele está concentrado em cuidar daquela dor, né? Procurar um conforto e está irritado, ninguém consegue, né? É verdade. Adorei entender um pouquinho mais sobre o teu trabalho. Obrigada por dividir conosco as informações. Se você gostou, se você quer saber mais um pouquinho, eu vou pedir para ela passar todos os dados dela para você acompanhar lá nas redes sociais, lá no Instagram. Ela posta muita dica legal. Ela vai deixar o WhatsApp, vai falar um pouquinho para nós onde ela trabalha. E daí, se você tem um bebê que está com todos esses sintomas, com dor, está chorando, será que é refluxo? Leva lá que ela vai te ajudar a entender. Meu amor, fala então para nós um pouquinho sobre onde você atende, Instagram, telefone, para a gente ajudar essas mamães que estão nos acompanhando. Eu atendo no centro de Florianópolis, numa clínica chamada Bien Marché, fica ali na beira-mar, em cima da Chuvisco. E atendo também aqui na Palhoça, no centro da Palhoça. Meu WhatsApp é 48996393200 e meu Instagram é @jessi_physio. Ótimo. Tenho certeza que nós vamos ajudar essas mamães que estão em dúvida, não sabem o que é, o bebê está chorando. Como ela falou, seu bebê vai ser mais feliz, vai estar curtindo mais, sem dor, sem incômodo.
e com essas mãozinhas mágicas da nossa osteopata maravilhosa. Obrigada, até a Obrigada. próxima. Até. Diarreia. Todas as dúvidas, tudo que você quer saber sobre esse assunto, o momento é agora. A gente vai tirar todas as dúvidas, entender tudo sobre esse tema com a nossa gastropediatra, a doutora Camila. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Então, a gente fala muito sobre diarreia e as mães se desesperam, e é muito cocô, e é mole, e daí a gente já lembra que se tiver gruminhos e sangue, dá aquele... Fala pra nós, então, um pouquinho sobre diarreia, Camila. Então, o que é diarreia? Então, diarreia é quando a gente tem um amolecimento das fezes ou um aumento no número de frequência. Que, lembrando aquele nosso episódio sobre constipação e sobre cocô normal, a gente sabe que quando são pequenininhos o cocô é mais molinho mesmo, no recém-nascido, né, vem com os gruminhos, e que a variação normal, quando o leite materno exclusivo, 10 vezes por dia, até 10 dias sem evacuar, então esse é o padrão do bebezinho pequeno. Ou seja, não tem praticamente Tem um padrão. muito Tu pode padrão. ficar 10 dias sem fazer 10 vezes por dia. Isso, então a gente vai considerar quando o bebê, assim, diarreia, quando de repente aumentou muito o número de frequência, ou está muito líquido, ou mudou o padrão do que era o normal daquela criança. E na criança maior é mais ou menos esse pensamento, né? Então tem um padrão e de repente aumenta o número da frequência e as fezes perdem a consistência. E isso pode se manifestar de forma aguda ou crônica. E a gente tem no meio ali o persistente. Então uma diarreia aguda é aquela que dura até 14 dias. Uma diarreia persistente de 14 a 30 e passou de 30 dias, eu vou considerar que tem algo errado ali. Então, é nessa diarreia, a diarreia crônica, que eu preciso investigar. Ou na diarreia aguda, quando eu tenho sangue, febre, sinais de que a criança não está bem. A maioria das vezes na diarreia aguda são causas virais ou intoxicação, né? Então, assim, alguma infecção, isso é muito comum antes, né? Agora, pós-pandemia, a gente não tem mais esse padrão de verão, as viroses do verão. Mas é mais comum aquele quadro, de repente a criança começa com fezes amolecidas várias vezes ao dia, pode acompanhar febre, ter dor abdominal, eventualmente tem vômito. E o que eu tenho que fazer nesse quadro agudo é hidratação. E a hidratação não é com água de coco, não é com chá, não é com Gatorade, não é com Coca-Cola, não é com Guaraná. É com os sais de reidratação oral. Que só os sais de reidratação oral conseguem repor aquilo que a criança pede no cocô, né, os sais que ela está perdendo ali e repor de forma adequada. A gente tem indicação também do uso do zinco, quando há suspeita que essa criança possa ter uma deficiência de zinco, e o uso do probiótico, ele pode entrar conforme a situação, ele tem uma chance de redução de 24 horas, assim, o episódio de diarreia aguda. Nossa, quanta informação boa e como é bom a gente ter essa orientação, porque às vezes a avó dá chá disso, chá daquilo, mas na verdade ela está perdendo, a flora intestinal dela está uma bagunça, então ela precisa repor tudo isso, né? Isso, Mari, então assim, o que acontece? Você pode oferecer água de coco? Pode, mas como algo que você está dando a mais ali, como recarga hídrica para a criança. Mas se ela teve 3 episódios de diarreia, eu preciso repor isso com um volume que vai ser adequado ao peso de sais de reidratação oral, para manter essa garrafinha que está descendo voltar ao seu normal. E também não tem indicação nessa fase aguda da retirada da lactose, nem de mudança da dieta. Então, não é para dar sopa, bolacha de água e sal e água de coco, né? Então, o que eu preciso? Essa criança já não vai comer direito, porque ela está doente. Então, ela não tem tanta fome. Ela vai, o que a gente orienta? É para manter a dieta padrão da criança, se a criança tem uma dieta padrão legal. Se por acaso essa criança foi atendida, né, a gente percebe que tem algum erro alimentar, a gente corrige o erro alimentar e mantém a dieta padrão dela. A gente pensa em retirada da lactose quando a diarreia passa de 14 dias, que daí eu penso que pode ter uma intolerância à lactose secundária a esse episódio todo. Então... Tudo tem que ser verificado, tudo tem que ser pesado, não as mães... Sabe o que eu já vi também? A mãe querer dar queijo, porque diz que queijo segura ali o intestino, então daí começa a
dá queijo para a criança, come queijo para trancar, sabe? Ai, depois decorre o risco de fazer uma sobrecarga de lactose em um intestino que já está ali bagunçado, né? Então, assim, o sinal de alerta nessa diarreia aguda é quando aparece uma febre muito alta, a criança fica muito caidinha mesmo sem febre, olhinho fundo, redução do xixi, sinais de que ela está desidratada ou que eu tenho uma infecção que não é potencialmente viral, e sim uma infecção bacteriana, e nesses casos selecionados que eu preciso de atendimento médico e, né, pensando em emergência médica e talvez exame complementar ou ainda, né, antibiótico, internação, e a gente vai avaliar cada caso. Mas a grande maioria das vezes são episódios autolimitados, tranquilos, que eu preciso ter só esse cuidado mesmo de hidratação da criança e evitar erros alimentares, né? Então, nessa fase ainda mais importante. Entendi, adorei. Obrigada por trazer todas essas informações. Agora a gente já tem conhecimento sobre diarreia, tipos de diarreia, o que devemos e o que não devemos fazer. Mas claro, se ainda sente alguma dúvida, se quer tirar qualquer coisinha que ficou aí que você não entendeu, manda mensagem que a gente fala direto com a nossa Camilinha, nossa gastropediatra, que ela nos ajuda a entender, né, Camilinha? Obrigada, Até a próxima. Mária. Adorei sempre. A criança e o esporte, como que deve ser essa relação? Como que a gente deve cuidar, como que a gente deve incentivar? Óbvio que quando a gente pensa em esporte, locomoção, perna, pés, a gente já pensa na nossa ortopedista, é óbvio. A doutora Mai que veio aqui para trazer um pouquinho mais de informação sobre esse assunto. Bem-vinda novamente. Olá, obrigada. Fala então para nós um pouquinho dessa relação do esporte com a criança. Eu acho que antes de começar, a gente precisa definir e diferenciar, colocar a diferença entre o que é uma atividade física e o que é um exercício físico. Tá? Atividade física é aquilo que a gente faz no dia a dia. É aquilo que a criança fala, subir e descer a escada, aquela brincadeira de jogar bola no quintal, a pedaladinha de bicicleta que ela faz de vez em quando. Isso é uma atividade física, isso faz com que ela seja uma criança ativa. O exercício físico é aquilo que a gente considera como algo programado mesmo, que ela tirou um determinado período do dia para fazer exatamente isso e que ela vai cansar um pouco mais, que ela vai sentir aquele coração um pouco mais acelerado, que ela vai dar uma suada. Essas são as duas diferenças. Então, hoje em dia, com a quantidade de videogames, de celular, de tela, as crianças elas acabam tendo menos atividade física durante o dia a dia, elas são menos ativas mesmo. Isso vai gerar algumas consequências, então a gente vê crianças obesas, crianças com um pouco de dificuldade de locomoção, elas são menos coordenadas porque elas estão numa fase de desenvolvimento que elas não estão se movimentando. Então a gente precisa começar a incentivar a atividade física e o exercício físico no dia a dia da criança mesmo. E quando a gente pensa na atividade física, no exercício físico, para a criança a gente vê muito falar sobre a natação, tem um esporte que seja mais indicado ou na verdade a gente tem que deixar que a criança realmente escolha, ou a gente mostra, ela experimenta, ela faz uma aula para testar e aí ela escolhe o que ela gosta mais de fazer, porque se a gente vai obrigar, faz tal, daí não dá certo. Como é que é essa relação? Tem que ser algo prazeroso. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela definiu alguns parâmetros. Então, geralmente, até os 3 anos de idade, a gente incentiva a atividade física mesmo. Quanto mais diferenciado for a brincadeira da criança, mais ela vai se desenvolver. Então, pode estimular a subir e descer a escada, a ficar jogando bola no quintal, a comprar uma bicicletinha para ela mesmo fazer as coisas do dia a dia mesmo. Não precisa ser nada organizado. As coisas que ela faz em casa mesmo. A partir dos 3 anos de idade, a criança já começa a entender um pouco mais e ela pode entrar em alguns esportes mais organizados. Então, a natação entra nessa fase, as lutas, então o judô, o jiu-jitsu, que são esportes que são individuais, então ela não vai precisar interagir tanto com um coleguinha, mas que ela vai saber que tem uma estrutura, que ela tem uma disciplina, que ela precisa fazer alguma coisa. A ginástica entra nessa fase também, que já vai ajudar a criança a ganhar coordenação, a entender como funciona o esporte em si e a se movimentar. A partir dos 6, 7 anos de idade, você já pode começar a introduzir esportes coletivos e mais organizados. Então, um futebol, um vôlei, alguma coisa que possa ser feita em grupo, que daí ela já consegue entender algumas regras do jogo. Em relação a que atividade física fazer, é aquela que ela gosta de fazer. E geralmente isso vem muito de exemplo dos pais. Então
Então, se o pai é sedentário, a mãe é sedentária, é muito difícil você fazer ela ser uma criança ativa. Então, a gente, quando fala em estímulo da criança no exercício, a gente precisa falar em estímulo dos pais. E ela vai fazer aquilo que ela gosta de fazer. Quero muito que meu filho faça futebol, mas ele não gosta de futebol. Tudo bem, vamos procurar alguma outra coisa. Tem tantas outras atividades, exercícios físicos que ela pode fazer, sabe? Mas o mais importante é o exemplo e estimular. Então, a partir dos 3 anos de idade, eles falam que o ideal seria pelo menos 180 minutos de atividade física e exercício físico acumulados ao longo do dia. Então, não precisa ser exatamente aquele ponto. E a partir dos 6 anos de idade, a sociedade já preconiza 60 minutos de exercício físico por dia. Esse é o ideal, assim. Óbvio que na correria do dia a dia às vezes não dá tempo, mas o ideal é pelo menos 3 vezes por semana separar aquele 1 hora de exercício físico para a criança, para ela poder se movimentar, para ela poder ganhar um pouco de coordenação, porque a gente sabe que quanto mais cedo ela desenvolve algumas habilidades, mais coordenada ela vai ser lá na frente. Então, o alongamento, a própria força muscular que ela vai ganhar quando criança, a coordenação de correr, pular, parar, girar uma cambalhota, isso são coisas que ela vai levar para a vida de adulto depois. Além disso, o exercício físico, ele vai combater a obesidade, vai fazer com que a criança acabe melhorando um pouco o padrão alimentar dela, vai fazer com que ela ganhe mais estrutura óssea. Então, é na fase da infância e da adolescência que a gente ganha a nossa qualidade de osso. Então, quanto mais exercícios a gente fizer, melhor vai ser a nossa qualidade óssea. Isso a gente vai levar para a vida adulta depois. Por isso a importância do movimento na criança hoje. Quando a gente pensa nesse movimento das crianças, a criança vai fazer uma atividade, vai jogar futebol, fez algum exercício. E a gente pensa na criança com, normalmente, dor do crescimento. Uhum. Essa atividade física, ela pode piorar essa questão? Por exemplo, a criança se mexeu e tal, ou a criança confundir, tá com uma dor muscular e daí reclama à noite que tá doendo. Como que fica essa relação? Ela pode confundir. Geralmente a dor de crescimento ela tem um padrão bem específico, assim, que é mais na região anterior da canela, bem em período noturno, depois um dia que ela foi mais ativa. A gente tem crianças que têm e tem crianças que não têm. A gente não consegue definir um padrão de tipo, é por causa disso que isso acontece. A gente acredita que é nas crianças que são um pouco mais ativas mesmo, mas não tem como a gente prevenir. E não é fazendo ela ficar parada que a gente vai evitar que isso aconteça. Porque às vezes, quanto mais parada ela fica, ela vai dar uma corridinha, ela já vai ter dor. Então, não é uma coisa que a gente consegue relacionar de tipo, quanto mais exercício físico ela fizer, mais dor de crescimento ela vai ter. Não tem essa relação. A gente ainda precisa estudar bastante sobre essa dor de crescimento, porque ela é um diagnóstico que ela é de exclusão. A gente vai excluir todas as outras coisas para daí chegar nela. Mas a gente não consegue determinar uma relação de por que isso acontece em algumas crianças e por que isso não acontece em outras. Isso é uma coisa que a gente ainda não consegue definir. A gente sabe que ela existe, mas o porquê e como evitar a gente ainda não sabe. Sabe que está relacionado com o aumento da atividade óssea, mas por que, quando, aonde, ainda não. A ciência não chegou lá ainda. Quando chegar, tu traz para nós todas Pode essas deixar. informações. Adorei. Obrigada por incentivar a prática de atividade física aí das nossas crianças. Tenho certeza que lá no consultório tu manda as mães, bora colocar as crianças mexendo. Eu mando todas. Eu começo pela mãe e vou para a criança. E eu falo que é qualquer exercício físico. Pode ser vôlei, futebol, natação, surf, skate, desde que use todos os equipamentos adequados. Até o crossfit, que a maioria acha que machuca. Se ela gosta e tem um profissional adequado, o mais importante, se ela gosta e tem um profissional bom, que está ali com ela, que sabe o que está fazendo, qualquer atividade, qualquer exercício físico é válido. Adorei. Aí, tá a dica. Vamos colocar as crianças para se mexer. Até a próxima. Até a próxima.